A partir de agora está no ar mais um podcast Bora Conversar, e hoje estou recebendo a presença de alguém para lá de especial. Antes de apresentar quem ele é, gostaria de falar um pouquinho, alguns segundos sobre ele, resumindo. Ele começou a trabalhar aos 12 anos de idade, passou por algumas profissões como servente, pintor, vendedor de proteção veicular, auxiliar de destilador. Hoje é formado em psicanálise e também está estudando psicologia. Eu estou falando do Dr. Jean Carlos. Dr. Jean, seja muito bem-vindo ao podcast Bora Conversar, e a partir de agora estamos abertos para um bom diálogo. Seja bem-vindo e boa noite, tá? Boa noite, Léo. Boa noite a todos os espectadores que estão vendo esse podcast nesse momento. É um prazer enorme estar aqui lhe ajudando você nesse momento a crescer seu canal. Obrigado, Jean. Obrigado mesmo. Quanto a mim mesmo também, as pessoas me conhecer mais. O pessoal não me conhecia por esse lado, né? Eu comecei a trabalhar cedo, com 12 anos. Trabalhei em várias outras funções também. Não me via na função que eu estou hoje. Na posição que eu estou hoje exercendo. Algumas pessoas, elas nos verem, tem um olhar sobre nós como Deus. Ela nos vê como Deus, Pelo fato de você estar cuidando da vida de pessoas positivamente, Jean. Isso. Ela nos vê como um ser superior, só que a gente não é isso, a gente é um ser humano. Como qualquer outra pessoa, a gente sente dor, a gente fica triste também, normal. Só que a diferença é que a gente consegue lidar com as situações, a gente entende que tem um momento para tudo. Às vezes uma situação, ela quer nos ensinar o quê? Então a gente olha por esse olhar. Então, assim, eu conheci a psicanálise através do meu curso de psicologia. Mas antes de eu falar sobre isso, eu queria falar um pouco sobre como aconteceu. Eu não digo assim que eu não escolhi a psicologia, porque no dia que eu fui entrar na faculdade, eu trabalhava na usina Miriri, a usina aqui próximo a Mamanguape. Ô Jean, dando início ao que você está dizendo, me diz o seguinte: com que idade você está hoje? Está solteiro? Como está sendo a tua vida antes de a gente chegar nessa parte da psicanálise? Léo, eu tenho 28 anos hoje. Não tô solteiro, tô namorando. Meu relacionamento é namorando. Tava solteiro há alguns meses atrás, não estou mais. Como eu publicamente, assim, é algo profissional, aquela coisa toda, então eu tenho que dar o exemplo. Eu não vou estar, postando coisas desnecessárias. Foto da tua vida pessoal, coisas que o pessoal faz muito na rede social assim que começa a namorar? Sim. Então você tem que saber que é algo sólido para realmente você chegar publicamente. Não é de todo jeito, sabe? É os pacientes que tá ali. Então você tem que ter aquela visão sobre isso. Então, se os pacientes lhe seguem, você posta dica, você conversa com os pacientes, o paciente interage com a gente, então eles querem uma posição nossa. Tem paciente que não, tem paciente que vai nos enxergar de outra forma. Então seria para não envolver a vida pessoal e não ter aquele direito durante uma consulta, quando você se refere a não postar algo, tá postando, né? Seria mesmo para não tirar, digamos assim, a essência da tua vida profissional para a vida particular diante do paciente? Não é. Não é que eu não vou postar minha vida pessoal. Eu vou postar, meus pacientes vão ver onde é que eu tô, quem é minha namorada, quem é minha futura esposa, quem é meu filho, quem é minha família, eles vão saber isso aí. Só que eu tenho que me posicionar da forma que eu vou me apresentar a eles. Como é que eu vou agir, de certa forma? Se eu tenho um paciente que ele está com um problema familiar, relacionamento, e eu não tenho um relacionamento sólido, será que essa pessoa vai me ver como profissional? Se a vida dele é assim, como ele vai cuidar da minha, como ele vai me ajudar a enxergar? Então é por esse olhar, sabe? Entendi, Jean. Jean, você falou que tem um filho. Qual a idade do seu filho? Meu filho tem 5 anos, Léo.
5 anos. Primeiro relacionamento, agora você está ingressando em outro relacionamento Isso. e acredito que deve ser definitivo. É, definitivo. Entendi, Jean. Pretendo casar esse ano. Sério? Sério, sério. Já está encaminhado bem o relacionamento para isso. Tá sim. Pronto. Jean, me diz o seguinte, eu queria que tu me contasse, como eu sempre, é bem natural de mim mesmo, queria saber um pouco da infância, de como foi a tua infância, assim como os outros anteriores que passaram por aqui, pelo podcast, Bora Conversar. Eu queria que tu me contasse como foi a tua infância dos 12 anos, pronto. Dos 12 anos até os 18, por aí. Pronto, nos 12 anos eu comecei a trabalhar, Léo. Minha mãe tinha uma ótica no centro daqui da cidade de Mamanguape, então eu comecei a vender bala lá na frente. Comecei a vender bala. Eu sempre gostei de trabalhar, eu sempre gostei de ter meu dinheiro, sempre gostei de ser independente. Eu gostava de me sentir dessa forma, mas eu brinquei de amarelinha, brincava com minha irmã, porque sempre foi eu e minha irmã. Sempre foi eu e minha irmã. A gente não saía muito, sabe? A gente não saía muito. Minha mãe, ela sempre educou a gente, não deixava a gente solto na rua. Então, era eu e minha irmã. E o quintal lá em casa é grande. Isso aqui em Mamanguape, Jean? Isso aqui em Mamanguape. Eu sou natural de Mamanguape. Nasci em Mamanguape, sou natural daqui. Então, a gente ficava naquela. A gente brincava ali, eu e ela. Como toda criança, como todo irmão, a gente aringava. A gente se agarrava antigamente e era cacete. Eu e ela. Naquela época? Naquela época era cacete, eu e ela. Pronto. O ponto forte hoje, meu e da minha irmã, o que é? A gente chega aí, vamos fazer comida. Pronto, eu e minha irmã. Vocês gostam de cozinhar, Jean? Eu amo cozinhar, Léo. Eu amo cozinhar. Da minha parte, eu não sei nem para onde vai cozinhar. E olha que eu sou filho de pescador e a minha mãe me ajuda, Jean. Cozinheira, cara. Cozinheira de restaurante. Meu pai é cozinheiro de navio também. Só que a única coisa que eu sei fazer é ovo. Fritar um ovo. Fritar um ovo e um arroz. Tirando isso... Ei, mas a pessoa também não sabe fritar um ovo. Mas assim, é sério mesmo, cara. Eu não sei cozinhar. É algo que eu nunca me interessei. Mas enfim, então quer dizer que você e sua irmã continuam seguindo vidas próximas ou mora aqui, mora em outro lugar? Minha irmã mora aqui em Mamanguape, só que ela é casada hoje. Hoje, atualmente, eu moro com minha mãe e meu filho. Meu filho mora comigo. Então, ela mora no canto dela, a gente mora no da gente, né? Só que a minha rotina agora tá diferente. Eu passo durante a semana, eu tô em Mamanguape e final de semana eu tô em João Pessoa. Mas isso é devido, Jean, ao trabalho que você passa parte aqui, parte do tempo em João Pessoa, ou porque assim, lá em João Pessoa é que você tem se adaptado a morar lá? Léo, é o seguinte, porque eu tô querendo morar lá em João Pessoa também, e porque eu tô vendo outras possibilidades. Em João Pessoa o leque é maior. O leque é maior entre atendimentos, entre tudo. Então, assim, Mamanguape é mais fechado, falando da minha área profissional. Pronto, as pessoas não conhecem o que é um psicanalista. Certo, é o que realmente me deixou curioso quando a gente se encontrou a primeira vez. Jean, aqui em Mamanguape vamos agora falar um pouquinho agora do tempo atual, né? Você resumiu bem aí a questão da infância. Me diz o seguinte, Jean, a questão da tua área, a primeira pergunta que eu quero fazer por curiosidade tem outros profissionais da mesma área que você aqui em Mamanguape ou somente você? Léo, aqui em Mamanguape tem um amigo meu, que é Josebe, porém eu não sei dizer se ele está atuando aqui em Mamanguape, mas ele é psicólogo. Também ele é psicanalista, mas eu não sei se ele está atuando aqui em Mamanguape. Ele não estava. De certeza mesmo, eu só conheço eu e Josebe, somente. O Jean me diz o seguinte, tu tinha me falado anteriormente que deixou de trabalhar em uma determinada empresa onde ganhava muito bem, né, para entrar para fazer
a psicanálise, para estudar, na verdade. Aí você falou que ganhava um valor bom, né? Tu falou para mim, não vou citar aqui, e eu acho que tá chegando o café, pode entrar. Léo, eu ganhava um dinheiro considerável pra você ficar e falar, não, eu não vou largar isso aqui, vou ficar com esse dinheiro. Obrigado, Manu. Mas é aquela coisa, o estudo, ele devolve. É uma renúncia que você faz diária. Se você chegar para mim hoje, Jean, tu ganha o mesmo que tu ganhava antes quando tu trabalhava na usina, eu vou falar para você Era não. na usina, né, Era Jean? na usina. Eu trabalhava na usina, eu ganhava bem, porém eu não tinha, não me sentia bem no que eu fazia, sabe, Léo? Eu não me sentia feliz ali, de verdade, onde eu estava. Hoje não, eu amo o que eu faço. Eu amo o que eu faço, eu gosto de fazer aquilo ali, eu sinto amor no que eu faço, eu sinto amor em poder ajudar alguém, chegar para alguma pessoa, saber que aquela pessoa está bem, chegou no meu consultório, triste, chorando e saiu feliz, saiu consciente daquela situação e ela aprendeu algo ali comigo. Eu plantei uma semente e aquela semente ela vai virar uma árvore. Entendi. Então, hoje, financeiramente, quer dizer que tu abriu mão do teu trabalho na usina, como tu falou, né? Não vou citar aqui, mas tu ganhava bem para pisar assim no deserto, digamos, a início. E depois de tudo isso, você passou quanto tempo para poder chegar a ter o seu primeiro atendimento como psicanalista? É isso mesmo a pronúncia, psicanalista? É, psicanalista. Léo, depois que eu me formei como psicanalista, o meu primeiro atendimento, eu acho que como psicanalista mesmo, durou uns 3, 4 meses. Só que é algo que, Mas por que, Jean, durou pouco tempo assim o primeiro atendimento? depois de formado, Sim. Foi isso mesmo que eu escutei? 3 a 4 De meses. 3 a 4 meses. Certo. Demorou um pouco. Por quê? Eu procurei um lugar para me atender. Então, as pessoas ela não conhecem o psicanalista, ela conhece o psiquiatra e o psicólogo. Eu conheço bem o psicólogo. Entendesse, Léo? Então, elas não conhecem o psicanalista. Porque qual é a diferença do psicanalista para o psicólogo? O psicanalista ele faz análise da sua vida. Ele vai fazer análise da sua vida. Não tem essa história. Alguns psicólogos, não estou falando todos, tá? Meus amigos que são psicólogos aí não vão me ficar com raiva de mim. Não são todos, mas em algumas abordagens, não vou citar aqui para não gerar uma confusãozinha. Não, tá certo, Jean, tá certo, cara. Apesar que eu gosto de uma discórdia, assim, sabe? Uma discórdia positiva, né? Uma Questionamento para surtir algo positivo disso aí. Com certeza, mas não é o caso aqui. O que acontece é o seguinte, tem certas abordagens que eu não vou falar quais são, mas 2 anos te dá alta. Tem O psicólogo, Jean. Sim, 2 anos te dá alta da terapia. Ele... É porque, tipo assim, eu vou trazer um exemplo claro. Tu tá com algum problema, tu chega pra mim, aí eu disse, não, a gente vai trabalhar isso aí. A gente trabalhou aquilo ali. Mas a gente resolveu o problema ali naquela situação. Na psicanálise, no caso, na análise, que a gente faz análise. O analista, que é o psicanalista, ele tá ali analisando. Então, assim, ele vai naquela situação, ele vai lhe ajudar ali naquele momento, vai lhe acolher. Depois que resolver o problema, aí a gente vai descobrir de onde veio, o porquê veio, porque você sentiu. Isso leva tempo. Jean, deixa eu te fazer uma pergunta bem interessante. Tu estava falando da diferença do psicanalista para o psicólogo. Um exemplo fácil para você entender, para o pessoal que está nos ouvindo, eles entender também qual a diferença. Você vai ter mais alta mais rápido. No meu caso, na minha posição, eu não dou alta a paciente meu nenhum. Por que, Jean?
Todo mundo precisa de terapia. Todo mundo, ela necessita de análise. Até você. Eu faço. Eu acho que principalmente você, né? Porque você pega problemas de outras pessoas, sobrecarrega sua mente, ali em 40 minutos mais ou menos de uma sessão, aí sai, vai para 45 minutos. 45 minutos é o tempo, digamos, o Padrão. né? Aí você sai, vai para outra pessoa, depois sobrecarrega com um problema totalmente diferente. Quando termina o dia, você não está exausto, não? Como é que fica a tua mente? Não fica uma bagunça? Léo, prática era pra ficar. Um exemplo. Se fosse outra pessoa, era pra ficar. Comigo não fica. Eu fico cansado. A gente cansa por quê? Analisar cansa. Quando a gente tá ali, pronto, eu sento no meu consultório, o meu paciente tá na minha frente, pronto. Ali eu sou o Jean. Totalmente diferente. Totalmente diferente. Porque assim, quando ele entra ali, o que eu vou falar ou vai ajudar ele ou vai piorar. Então tenho que ter aquela certeza do que eu vou falar. E analisar cansa. Por quê? Você vai olhar movimento de olho, você vai olhar a respiração, você vai analisar tudo, falar o que ele não falar, se a fala que ele tá falando tá se encaixando ali naquele momento. Será que o que ele fala... Se o que está condizendo com os sintomas, Jean, que ele representa. tá te passando. O que muito acontece na clínica é o seguinte, o paciente ele já chega com o diagnóstico dele. Eu tenho depressão. Eu já digo logo o meu diagnóstico. O paciente já chega, eu tenho depressão. Quando a gente vai olhar, não tem. Eu tenho uma paciente que ela tem um diagnóstico com depressão, mas ela não tem. Ô, Jean, qual a diferença de depressão para quem não tem depressão e está passando apenas por uma fase conturbada, independente, digamos assim, seja um jovem, né? Porque hoje em dia com essa modernidade de equipamentos, eu quero um celular iPhone, eu quero isso e aquilo, carrão do ano, tudo. Tu não acha que isso está prejudicando a humanidade e não está deixando doente as pessoas? Eu não querendo ser radical, sendo radical. Não, tem um ponto de vista meu. Eu quero saber com toda sinceridade todos os detalhes o que tu pensa em relação disto. As pessoas se deixam ficar doente. É fato. Você só vai sentir aquilo que você quer. Pronto, acabou-se. Faz parte de você. Se antigamente você pegava uma caneca transparente e aquilo te trazia medo, e você vai lá, conversa com o psicólogo, ele conversa com você e você tenta e pega a caneca, aquilo não vai sentir medo. Por quê? Foi porque o psicólogo mandou ou porque você quis? Você quis, foi uma escolha sua. Você sentir medo ou não, da mesma forma é influência. Da mesma forma que a gente está usando as redes digitais, Instagram, Facebook, WhatsApp, TikTok, toda a rede social que existe para ajudar as pessoas no mundo inteiro, da mesma forma tem pessoas que vai lá e coloca a palavra negativa e talvez você não esteja no momento legal, tá tudo bem. Se você acordar hoje e aquilo não... Tipo, acordei hoje, eu não tô legal, eu não quero conversar com ninguém, tá tudo bem. Tá tudo bem, tá tranquilo. Em qual sentido? No sentido que você tem um poder de escolha sobre a sua vida, o que você quer fazer ou não. Vai chegar algum momento que você vai ficar triste. Tá tudo bem você se sentir triste. Você não pode aceitar a situação. Entendi, e por aí vai. Jean, as perguntas que eu faço... Pode terminar, Jean. Vai lá. Eu vou terminar. Eu falei uma coisa e não respondi sua pergunta. Você perguntou qual a diferença de depressão para uma pessoa que só está passando pelo momento delicado. Certo. Eu vou trazer um exemplo básico para você entender. Pronto. Uma pessoa depressiva, ela não quer tomar banho. Ela não quer tomar banho. Ela não quer comer. Ela não escova os dentes. Ela não... Só quer ficar trancada dentro do quarto. 24 horas trancada. Só quer ficar ali isolada num canto dela. Só que para Freud diz o quê? Freud fala que depressão é uma falta afetiva da mãe. É só isso? Não. Possa ser que junte uma coisinha aqui ou uma coisinha lá e chegou a patologia. Uma coisa é você ter sintomas. Outra coisa é você fechar o diagnóstico, o DSM-5. Então, assim, não é porque eu tenho...
Pronto, se a gente abrir o DSM-5 aqui, você vai ter algum sintoma de alguma patologia. Eu vou ter algum sintoma de alguma patologia. É normal. Ah, mas eu tô me sentindo ansioso. Essa ansiedade que tu sente vai te traz prejuízo no teu dia a dia? Não, não traz. Então não é patologia, tá beleza, tá É tranquilo. o que, Jean? Ansiedade realista, todo mundo tem que se sentir ansioso. É do ser humano. Digamos, eu quero conseguir mais equipamentos para cá, para deixar, claro, o podcast melhor, o estúdio. Então, ficar às vezes nervoso, ansioso, isso me prejudica. Claro, toda ansiedade prejudica a pessoa. Mas é melhor a gente ter uma ansiedade positiva, sonhar em realizar algo, do que, como tu falou, a pessoa se isolar de tudo, né? Principalmente não cuidar da própria saúde, como tomar banho e outras coisas, que é o fato mais negativo que tem. Isso é o que leva as pessoas ao suicídio. Muitas outras coisas. Quando alguém vem cometer o suicídio, ela não quer se matar, ela quer matar a dor dela. Ela quer matar a dor dela. Não é ela própria, ela não tá ali sentindo o que tá acontecendo, ela quer matar a dor dela, é aquilo que ela sente ali dentro dela. Ela quer matar aquela dor. Ela não quer se matar, ela não aguenta mais aquela dor, aquela aflição, aquela coisa toda dentro dela, ela não sabe nem digerir o que está Quem acontecendo. falou algo semelhante ao que tu está falando, Jean? O que o teólogo e o Rodrigo Silva, teólogo, acho que é isso. Ele é um monte de coisa, na verdade. O cara é um gênio, né? Ele diz o seguinte: a mesma coisa que você falou. Ele disse: a pessoa não quer acabar, não é com a própria vida, ela quer acabar com aquela dor que não tem fim, e por isso ela termina muitas vezes tirando a própria vida. Então, você é a segunda pessoa que afirma isso, e eu estou começando a entender realmente que quando a gente passa por um sofrimento, que passa-se meses, chega um momento que a gente deseja morrer, mas na verdade não é querer tirar a própria vida, deixar de existir, não. Todo mundo quer viver, né? Seria, na verdade, dar fim a esse problema que a gente olha para um canto para outro e não vê solução. Isso. É isso, Jean? Isso. Em poucas palavras é isso. Só que, assim, existe uma diferença da pessoa que comete o suicídio e existe a diferença da tentativa de suicídio. É uma coisa diferente. Ela tentou ali. Ela só tentou. Pronto. Para uma pessoa chegar a cometer realmente o suicídio, ela vai dar dicas. Ela vai dar dicas. Ela vai querer chamar atenção ali. Ela vai chamar atenção de alguma forma. Só que muitas vezes os familiares eles não vê. Aí chega, isso é besteira, menino, deixa de frescura. Aí pronto, coloca logo a religião no meio. Isso é falta de Jesus, é isso e aquilo. Pronto. Você acha que esse fator da religião tem destruído o relacionamento de pessoas? Sim. Porque eu não vou discordar no que tu acabou de falar. Quando a gente tem um problema, muitas vezes você escuta as pessoas de casa falando que isso é falta de Deus na vida, entendeste? E eu não concordo bem com isso, porque o próprio Jesus ele afirmou em um momento mais difícil, antes de ele ser crucificado, não falando de religião, mas ele falou o seguinte: Pai, por que me abandonaste? Então, se Jesus era um cara perfeito, um Deus, então imagina a gente, mero mortal, trazendo um exemplo bíblico para as pessoas que colocam Deus que assim, você pode ter todo tipo de sofrimento, mas você não pode se dirigir a momento nenhum a Deus como culpado das coisas. E as pessoas terminam colocando Deus como tentando livrar Deus, na verdade, de solucionar aquele problema, e as pessoas se sentem abandonadas por isso. As pessoas elas gostam de colocar a culpa em algo. É da mesma forma quando alguém está passando por alguma situação, ela tenta ali, naquele momento, ela chega e vai falar o quê? Vai falar o seguinte: vai pedir aprovação. Às vezes você está passando por um momento delicado, você quer a aprovação de alguém, só que você não precisa provar a ninguém aquilo que você é. Você sabe o que você é. Entendi, gente. Se eu sei, pronto. Léo, sua profissão o quê? As pessoas mais lhe conhecem aqui em Mamanguape como o quê? Como fotógrafo, né? Até Pronto. o momento só como fotógrafo. Você não precisa provar a ninguém o profissional que você é. Você sabe quem você é. Da mesma forma é quando vem alguém colocar preço em algum trabalho de alguém. Ele não precisa provar o profissionalismo dele. Ele não precisa provar o valor que ele cobra determinada coisa que ele faz.
Então a gente já tira por aí. Certo. Jean, o tipo de público que você atende, pelo que eu já sondei ali, não é tão voltado para criança, né? É mais voltado para adolescente em diante, o tipo de público que você atende. Então, não é frustrante você não atender criança, ou é porque a tua profissão exige mais um determinado tipo de uma classe a partir de certa idade? Léo, é o seguinte, dá para trabalhar com psicanálise atendendo criança. Tranquilo, dá. Só que não é meu foco. Não é. Não é que eu não gosto de criança, não. Eu gosto de criança. Só que cada profissional ele tem um dom para determinada coisa. Tipo assim, eu não me vejo que eu tô dando meu 100% ali. Tipo, por mais que eu esteja aplicando, para mim, eu atender um adolescente, um pré-adolescente a partir de 10 anos, 10 anos, 10 anos em diante, eu atendo normalmente, tranquilo. Por quê? Para atender crianças, a gente faz terapia brincando. É no brincar que a gente faz terapia. Aí pronto, aí a gente já vai usar outra metodologia se a gente for para a parte da psicanálise. A gente já vai usar as abordagens de Melanie Klein. Que danada é isso, Jean? Melanie Klein. É uma mulher. Ah, é uma É mulher. uma mulher. Mas alguém que desenvolveu algum tipo de método? Isso. Ela desenvolveu um método, porque assim, quando surgiu a psicanálise, que Freud criou a psicanálise, pronto, os outros psicanalistas, psiquiatras, eles falaram que uma criança ela não tinha psique suficiente para fazer análise. Traduzindo psique. Psique é digamos que é um mecanismo de como é que eu posso te explicar de uma forma simples? É aquele entendimento, é um sentimento que você vai sentir ali naquela hora, tipo, passar as emoções, tipo isso, entendesse? Então ele vai, tipo, só que a criança, a partir de 2 anos de idade, a gente já consegue fazer terapia com ela. No brincar a gente já consegue. Jean, essa questão das crianças atualmente, uma boa parte das crianças hoje tem um tal de TDAH. Eu não entendo muito dessas coisas, né? Que para cada tipo de doença hoje tem um profissional da área. Nas últimas 2 décadas, eu nunca vi tanta doença distintas como tem. Então, assim, tem um médico que cuida da unha, mas tem o médico que cuida do dedo. Sendo Isso. que um entende a mesma coisa, digamos assim. Só que cada um é especialista em determinada coisa. Até aí tudo bem, eu concordo, Jean. Por exemplo, o clínico geral é diferente de um médico cardiologista, apesar que todos estudaram, mas cada um Isso. se especializou em uma área. O que eu queria trazer nesse momento para a gente aqui, algo bem interessante, era um assunto que ficou lá nos primeiros minutos da, da gravação, era a diferença do psicólogo para o psicanalista, né? Aqui tu Isso. falou que existe você aqui, Mamunguape, e um outro colega teu Isso. também, que atuou. Certo. Uma certa vez, eu fiz um tratamento com uma psicóloga e com quase 1 ano de tratamento, ela olhava para mim, com mais ou menos 6 meses, ela cruzava os braços, era como tu falou, 45 minutos o padrão ali, ela cruzava os braços e ficava com os olhos igual um pêndulo para lá e para cá, entendeste? E ela me perguntava, eu queria entender, o que danado você está fazendo aqui? E aí eu falava, os meus pais querem que eu faça a sessão, mas eu também não concordo com os meus pais, mas para satisfazer a vontade deles, eu estou aqui para cumprir com isso. E eu passei 1 ano assim, realmente. E no final de tudo, ela me deu alta e eu não tinha problema nenhum. Então, ou seja, terminei tirando o tempo de outra pessoa, porque era pelo SUS, né? E aí isso era toda semana. E trazendo agora a parte que você falou, eu falei essa parte, opa, desculpa, para dar como exemplo o que tu falou em conversa anterior comigo, o seguinte, Jean. Você falou que vai bem além do que do tratamento de um psicólogo. Você disse que procura estudar a parte física, emocional, espiritual. Eu acho que foi mais ou menos isso que eu entendi. Eu queria que tu me explicasse mais sobre isso. Léo, é o seguinte, quando a gente chega, pronto, digamos que tu chega na clínica, eu quero fazer
quero fazer uma análise. Eu quero fazer uma análise de mim. Eu quero saber quem sou eu. Quero fazer uma análise da minha vida. Eu quero fazer um autoconhecimento. Quero fazer análise para autoconhecimento de mim próprio. Eu quero me conhecer. Eu não me conheço. Eu quero me conhecer. Eu quero saber o que me dá medo, onde eu posso ir, onde eu não posso, até onde eu posso e os meus limites. Eu quero saber como é que eu vou me reagir em determinadas situações. Na maioria dos casos, as pessoas só procuram um profissional de saúde mental quando tá precisando, quando tá ruim. É muito raro. Para não dizer que não é raro, semana passada eu tava conversando com uma pessoa, ela chegou para mim, eu tô pensando em fazer terapia. Aí eu perguntei, né? Tá acontecendo alguma coisa? Ela disse, não. Não, deu muita rir, cara. Desculpa. Não vou nem cortar esse danado. Léo. Quando tu falou que a pessoa procura, né? Sim, porque as pessoas sempre procuram quando tá precisando, entendeu? É muito raro chegar alguém, ó, quero fazer terapia para um autoconhecimento. É muito raro. E eu escutei da boca de uma colega minha chegando falando para mim, olha, é o seguinte, eu tô pensando em fazer terapia, um autoconhecimento. Quero me conhecer melhor. Eu disse, coisa boa, muito bem. Eu ganhei meu dia nesse dia, Léo. Por que, Jean? Porque não é todo mundo que tem aquela noção, eu vou para um médico se eu tiver com uma dor. O certo é você fazer o check-up ali, mas eu vou procurar doença? Não, da mesma forma é a mente. As pessoas têm um tabu, Jean, tem aquele medo de dizer assim, eu vou procurar um médico, um psicólogo, psiquiatra, psicanalista, porque eu tô ficando doido. Isso. É algo que ainda deve ser tratado com a sociedade. É porque a sociedade, ela tem uma visão torta. Tem uma visão torta. Em qual sentido? Fulano tá doido, tá indo pro psicólogo, tá indo pro psiquiatra. Chega logo, fala desse jeito. Fala logo, não sei o que, fulano tá doido, e aquela coisa toda. E por aí vai. Só que hoje tá mudando por quê? Os influencers digitais estão alguns postam, não sei o que, terapia, fala terapia, isso e aquilo. Então, tá criando uma modinha. Tem vários profissionais que postam nas redes sociais de certa forma assim, 5 dicas para você sair da ansiedade. Pronto, me tira aí, que ansiedade nem depressão tem cura. Tem remoção de sintomas. Não tem cura. É uma doença qualquer, como qualquer outra. A diferença é que é mental. Não tem cura. Jean, quais os sintomas de uma pessoa que está com angústia, que vive angustiado? Que tá angustiado, Léo. Sim. Léo, quando uma pessoa ela tá angustiada ali naquele momento, o que vai acontecer com ela é o seguinte: ela vai ficar com, como é que eu posso te dizer, de uma forma simples, ela vai ficar ali meio triste, ela vai ficar triste, ela vai querer ficar solitária, sem comer. É parecido. Pronto, se você chegar para criar um diagnóstico de uma pessoa com ansiedade, com a patologia da ansiedade e com a depressão, com outro, é parecido. É parecido em qual sentido? Porque os sintomas, eles são parecidos. Pronto, se você chegar e jogar no Google, assim, tô com dor no peito. Tô com dor no peito, lado esquerdo, subindo assim, tô cansado, isso e aquilo. Vai logo colocar crise de ansiedade, as pessoas já chegam ali, primeiro vai no Google. Primeiro ela vai no Google. Aí depois ela vai lá no médico e chega assim, rapaz, olha, eu só quero que tu me passe um remédio que assim. Oxê, quem te diagnosticou? Eu vi no Google. Tudo é o Google, pô. Então, assim, lá tem verdade e tem mentira. Mas os sintomas, eles são parecidos. Só que cabe a cada profissional ele analisar, ver se realmente é aquilo ali. Uma coisa é eu ter um sintoma. Outra coisa é eu fechar o diagnóstico. É porque é muito... Depende de cada... Pronto. Tem
Tem pessoas que ela tem a patologia da ansiedade. Só que em alguns casos, ela não sente vontade de desistir do mundo. Ela não sente, porque eu tenho um paciente que ele tem a patologia da ansiedade. Literalmente ele tem. Só que ataca ele só em momentos sensíveis. Então ele precisa estar em constante terapia. Entendi. Então, assim, ele já consegue controlar isso aí. Tu tá entendendo, Léo? Então, assim, às vezes eu tenho uma patologia, às vezes eu tenho angústia, às vezes eu tenho depressão, tenho borderline, tenho... O que é borderline? É um transtorno de personalidade borderline. É o quê? É aquela pessoa com atitudes... eu vou fazer 10 cursos, não termino os 10. Eu quero isso agora. Aconteceu diferente. Não aconteceu naquele momento, o mundo daquela pessoa se acaba. Ela fica com raiva de você por nada, naquele momento. Ela tá ali naquela hora e do nada fica com raiva de você porque você não ajudou ela naquele momento. E por aí vai. Ô, Jean, me diz o seguinte. Interessante você postular em uma rede social o seguinte. Eu tive uma ideia, vamos fazer agora. Você postou o seguinte. Eu tive uma ideia, vamos fazer agora. A pessoa tem um alto nível de positividade naquele momento. Daqui a pouco vai para o chão, tudo isso. O que é que você tem a me dizer sobre isso? Qual a explicação? Léo, é o seguinte. Diante da situação que você está me apresentando, o que a gente vai, como eu sou, como psicanalista, eu preciso analisar como era o comportamento da pessoa antes. Mas eu consigo te dar uma resposta aqui. Bom, vamos dizer que essa pessoa antes era muito positiva, só que no decorrer do caminho ela conheceu alguém negativo. Alguém ou alguma coisa? Alguém ou alguma situação que fez ela se sentir daquela forma. Tipo, ela começa algo e não consegue terminar. Então a positividade dela vai caindo, declinando. No sentido que ela vai declinando, pronto, vai chegar um momento, não, eu não posso parar ali, mas ela nunca consegue terminar algo. Por quê? Porque algo aconteceu. Sempre tem um porquê. Não tem essa, eu tô com dor de dente. Tu tá com cáries. Eu machuquei minha mão. Tu bateu aonde? Entendi. Então sempre tem algum porquê que chegou àquela situação. Então, Jean, o psicológico não, o psicólogo, ele trata, digamos assim, um problema de uma forma mais básica, por mais que o problema seja avançado, que a pessoa precise de todo o apoio. Por exemplo, eu conheci um caso real mesmo, o ano passado. Alguém foi para o psicólogo, primeira consulta, pagou, beleza. Contou o que estava acontecendo, na segunda consulta o psicólogo já passou ali um determinado relaxante. Na terceira consulta que a pessoa foi, o psicólogo perguntou se estava tomando os remédios certinho. A pessoa disse que sim. Na quarta consulta, o psicólogo já disse o seguinte: estou vendo que você está bem melhor. Você não acha que isso é uma verdade mentirosa, digamos assim? Porque eu acredito, como tu falou, foi a ansiedade, se não me engano, né? Ansiedade é alguma coisa, não tem cura, mas tem tratamento. Isso. Não é isso? Então, como é que dentro de 4 ou 5 meses alguém olha para você que está tratando um problema e diz assim, nossa, eu estou bem melhor? Às vezes a pessoa está acostumada a ver aquele profissional a cada 15 dias ou a cada uma vez por mês, mas o que eu quero dizer é o seguinte, será que não tem uma mentira do profissional dizendo para o paciente que ele está bem quando ele não está? Igual você falou para mim, há mais ou menos um mês atrás, que você não daria alta, e até agora também aqui na conversa, nisso, você falou que não daria alta em menos de 1 ano a 2 anos. Não, eu acho muito pouco. Eu acho irrelevante você chegar e dar alta a um paciente de 1 ano. 1 ano, 2 anos. Eu acho pouco. Para mim, é pouco. Muito pouco tempo. Em qual sentido? No sentido de, tipo, como é que, primeiro, um psicólogo não pode passar medicamento. Ele não pode receitar nem chá. Ele não pode receitar nem chá. Se ele vê que o paciente necessita de ansiolíticos,
o que ele vai fazer? Olha, eu vou lhe encaminhar para um psiquiatra da minha confiança, tarará, tarará, faz um encaminhamento. O paciente tal relata tal, com os comportamentos, isso e aquilo, tarará, tarará. Vai pedir autorização do paciente para ter uma conversa com o psiquiatra que vai consultar ele para ver se realmente a medicação que ele vai passar tem sentido ali na situação. O psiquiatra, ele trata a patologia. O psicanalista ou psicólogo, ele trata as emoções ali, ele sabe o que aquilo ali vai levar. Se o psiquiatra passar uma medicação errada, aquilo vai prejudicar o paciente. Porque tem medicação que ajuda em determinado ponto e tem outra que vai piorar a situação. Sobre as crianças que têm mentalidade quando nasce, né, de uma maneira simbólica falando, de 10 anos ou 15 anos. Você não acha que a internet está tornando as crianças muito adultas antes do tempo e que isso está sendo prejudicial a elas? Por exemplo, eu tenho um pirralho que ele tem 6 anos de idade, né? Só que eu vejo o desenho que não tem nada a ver, na verdade, não tem positividade, nada do que se tira positivo ali daquele desenho. Mas quando você vai para o YouTube, aí você vê de todo tipo de desenho que possa existir. Até uma mesa dessa falando, tá lá, né? O que importa é gerar conteúdo e você se dá bem às custas da inocência das crianças. Você não acha que isso está adoecendo as crianças? Sim, concordo com você, Léo. Com outro olhar, a gente pode se dizer o quê? Criança já está dizendo, é criança, tem que brincar. No meu tempo tinha esse negócio de celular, não. No meu tempo tinha esse negócio de celular, não, era brincar mesmo. Então, assim, as crianças de hoje em dia, elas já vêm já quando cresce, tá grande, uma certa idade, adolescência, aí tá gerando ansiedade, tá gerando isso, porque ela só come radiação de celular. Só celular. Os pais, o erro tá nos pais. Em qual sentido? Porque os pais não sabem educar os filhos. Começa de criança, a maioria dos casos. Os pai, mãe, vó, tia, primo, não tá sabendo educar seus filhos. Eu acredito, Jean, por causa do tempo corrido. Aí coloca, tipo, eu tenho que fazer determinada função. Toma o celular pra tu ficar quieto. É como se fosse uma troca. Como se fosse uma troca. Eu dou o celular e ele fica quieto. Não... Só que não é assim. A criança, ela precisa brincar, ela precisa passar pelo aquele desenvolvimento infantil. Ela precisa passar por todas as funções, todo o passo a passo. Pronto. A gente quando nasce aprende a andar, já nasce andando? Não, de jeito nenhum, Jean. A gente aprende como? Caindo, levando topada, derrubando as coisas e por aí vai. A gente aprende dessa forma. Então a criança ela tem que passar por esse desenvolvimento. Imagina aí, uma criança que não teve uma infância, não sabe a criança, pronto, pode pegar um menino, uma menina, uma criança de hoje em dia. Se muito souber, é pouco porque os pais ensinaram. Pergunta se elas querem assistir Pica-Pau. Não, de jeito nenhum. Não querem. Pergunta se quer assistir Turma da Mônica. Não quer. Pergunta se elas conhecem Bananas e Pijamas. Foi da nossa época. Mas é um desenho sadio. Hoje qual o desenho? É o quê? Os desenhos é o quê? É birra. Aí tem aquela... tem a Machiúso. Ela ensina o quê? Aquela Machiúso. Eu acho que esse desenho ele não traz muita maldade em si. Influencia a criança. Ela está em fase de aprendizagem. Imagina aí. Se eu estou em fase de aprendizagem e eu coloco meu filho para assistir uma Machiúso. Ele está aprendendo o quê? Desobediência. Aí depois a criança ela tem uma atitude errada. Não seria uma mensagem tipo assim subliminar que o desenho Marcha e Urso passa para as crianças, porque assim ela apronta de um tudo. Isso. E nunca se dá mal. Então não existe uma disciplina sobre ela. Não, né? não tem. O autor do desenho ele não coloca uma disciplina. Ela pinta e borda com o urso. É como o que os filhos, igual você está falando, o que as crianças elas fazem, birra,
E se você não fizer a vontade dessas crianças, elas vão te infernizar o quanto puder, ou até você ceder, na verdade. O que tu me diz, o teu ponto de vista como psicanalista sobre isso, Jean? É isso aí, Léo, o que você falou. Porque assim, independente de ser psicanalista ou não, você tá com uma visão correta. Por quê? Se eu coloco meu filho pra assistir Macho e Urso, por mais que seja um desenho, ele tem fase de aprendizagem, ele vai saber, ele tá aprendendo ainda, ele não vai saber se aquilo é pra ele fazer ou não. Ele tá assistindo ali, ele tá aprendendo. Se tu colocar teu filho com 1 ano de idade, começar de 1 ano de idade, colocar ele pra assistir música que ensine números 1, 2, 3 em inglês ou espanhol, em francês, o que seja, ele não vai aprender. Sim, Jean, sim. Da mesma forma, ele vai aprender atitude. Pronto. Se você está dentro de casa, você tem uma postura com seu filho. Você tem uma postura dentro de casa com seu filho. Tô prestando atenção, tá, Jean? Tô só com... vendo uma coisa aqui para trazer pra gente aqui, bem interessante. Léo, se eu tenho uma postura com meu filho dentro de casa, com minha esposa, com minha família, e eu ajo de uma forma diferente na rua. Meu filho, ele estando em uma certa idade, ele vai chegar, papai ou mamãe, você errou, porque em casa você disse que não pode fazer isso, porque o senhor fez. É logo por quê? Por que isso? Por que aquilo? O questionamento é um terrível. Questionamento. Então, assim, eu não vou pegar algo porque eu acho desconstrutível, na minha opinião. Se, independente, coloca alguma coisa educativa. Incentiva teu filho a estudar. Incentiva a colocar músicas educativas. Mas eu coloco o meu filho para assistir algo que não seja educativo. Ele vai aprender que atitudes. Ser meio educado, te responder. Aí depois você vai estar estressado do trabalho, vai chegar em casa, vai bater no seu filho. Entendi. Vai resolver? Não vai. Não vai. Ô Jean, a diferença em si do psicanalista para o psicólogo, eu queria que tu resumisse em curtas palavras mesmo. E eu gostaria até de aproveitar e fazer uma brincadeira aqui, já que a gente está gravando, né? Eu queria fazer ao vivo uma pergunta de um telespectador, eu ainda vou entrar aqui no ar. O que é que tu me diz? Tranquilo. Pode ser? Pode ser. Doutor Alisson Andrade entrou. Boa noite, doutor Alisson. Seja bem-vindo ao podcast Bora Conversar. Estamos ao vivo aqui para interagir com vocês, gravando um podcast nesse exato momento. E eu gostaria que vocês deixassem uma pergunta. Eu estou aqui com o psicanalista, o doutor Jean Carlos. Se possível, o senhor ou qualquer um que esteja assistindo essa rápida transmissão aqui, deixasse uma pergunta para o doutor Jean Carlos, psicanalista. Deixa eu trocar de câmera aqui. Olha lá. Estamos ao vivo, viu, doutor Jean? Boa noite a todos. Boa noite, doutor Alisson. Edivânia Gospel. Próxima quarta-feira vamos ter Edivânia aqui, depois de amanhã. Certo? Edivânia, se quiser deixar uma pergunta aqui para o doutor Jean Carlos, fique à vontade. A gente vai passar mais ou menos 1 minuto ou 1 minuto e meio ao vivo e voltar rapidinho aqui para o podcast. É um pequeno intervalo que a gente está fazendo aqui no Bora Conversar. Vocês podem mandar pergunta, tá, pessoal? Sim, Jean, respondendo ao que eu tinha te perguntado sobre a diferença da psicanálise para a psicologia. Os dois andam juntos, Léo. Os dois andam juntos. A psicologia usa a psicanálise como uma abordagem. Eu sou psicólogo com abordagem em psicanálise. Qual a diferença do psicólogo para o psicanalista? Pronto. O psicanalista, ele tem que se resumir a estudar Freud. Que é o pai da psicanálise, é isso? É o pai da psicanálise. A primeira abordagem na psicologia foi a psicanálise. Todas as outras foram bebida da psicanálise. Entendi, Jean. Pronto. Jean, obrigado por ter respondido, tá? Eu estou mostrando aqui rapidinho. Aqui no podcast Bora Conversar, tá até sujo aqui de café com leite. Mas enfim, pessoal, obrigado pela atenção. Se quiserem deixar alguma pergunta, depois eu coloco lá na legenda no Bora Conversar quem colocou alguma pergunta. Muito obrigado a todos e boa noite. Pronto, mas bem interessante, é bom interagir, né? Pronto, já tá dando praticamente um pouco mais de 1 hora ali.
Olhando para mim, o que que você fala, uma rápida análise da minha pessoa? É sério mesmo. Aproveitei e fazer uma rápida consulta aqui. 2 minutos. Olhando pra você, assim, porque você já me falou algo fora das câmeras. Certo. Então, assim, eu vou ter uma visão diferente de que olhar para uma pessoa ali naquele momento e analisar os pontos. Tu tá entendendo? Então fica dessa forma. Mas eu vou dizer meu ponto de vista aí. Tudo certo? bem. Eu quero escutar. Pronto, vamos lá. Você, no meu ponto de vista, você é uma pessoa, você é um Léo, a pessoa Léo. Pra mim, no meu olhar psicanalista, você é uma pessoa batalhadeira, você gosta de correr atrás. Porém, quando acontece algo negativo, você já fica para baixo. Você acha que o erro tá em você. Você enxerga dessa forma, mas só que não é desse Você acha jeito. que eu me cobro muito por isso? Você se cobra muito por isso. Você quer as coisas assim, do dia pra noite. Tá vendo aí, ó? Só que não acontece dessa forma. A gente tem que entender que todo dia a gente tem que fazer 1%. Se todo dia eu faço 1%, pronto, se eu pego 100 dias corridos, e todo dia eu fizer 1%, vai completar os 100. Então eu tenho que entender, o dia de hoje termina o quê? De 23h59. Até 23h59 de hoje é segunda-feira. Deu meia-noite, é terça. Então eu tenho até 23h59 para fazer o que eu tenho que fazer hoje. Se não der para terminar, tá tudo bem. Amanhã é outro dia. Então, é fácil eu chegar para você e falar, é assim, 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 assim. Não é. É difícil. Mas você consegue chegar lá. Só que você consegue chegar lá. Tu tá entendendo, Léo? Então, assim, tem situações que você enxerga como se o erro tivesse em você. Só que não é Na dessa verdade, forma. eu me cobro muito, Jean. Eu tenho 23 anos de fotografia, mas assim, entre os altos e baixos da minha profissão, como qualquer outra, eu me cobro muito para entregar o melhor ao cliente, entendeu? Se você entrega um trabalho em 30 dias, eu entrego em 60, 90 dias. Mas eu entrego da forma mais perfeita que existe. Não é? Isso é o fato que resultou hoje nós estarmos aqui no podcast. É algo inovador para Monguape, mas eu não vou discordar de você. Só que também a minha profissão, ela exige muito que você se isole. Eu conversando com um amigo meu, o ano passado, em outubro, o cara é designer. Ele disse, Léo, tu já parou para pensar que a profissão de fotógrafo e editor é a pior profissão na maneira figurada de falar e mais solitária que existe? Eu falei para ele, não parei ainda não. Eu sei que eu sinto muita solidão porque eu fico muitas horas, mais de 12 horas, dependendo do dia, em edição, exige muito isso. Disse, pois é, tu quer que alguém chegue para te atrapalhar durante o momento da edição? Eu disse, não. Então, isso vai para o outro dia, vai para o dia depois do outro dia, e isso vai criando um vazio na gente. E aí foi quando eu parei para meditar de verdade, cara a cara, olhando, né? Somos amigos íntimos, e eu disse, realmente você tem razão, que a nossa profissão de editor, ela toma muito tempo e gera muita solidão na pessoa. Eu não sei se tu concorda com isso, mas é uma realidade. Assim, Léo, por mais que a profissão ela não gere, tipo, pronto. No meu caso, quando eu vou trazer um exemplo, depois eu vou voltar ao assunto. Pronto. Quando eu vou estudar caso, eu estudo sozinho. Vou estudar caso de paciente, vou elaborar técnicas para determinadas sintomas de paciente. Como eu vou abordar com o paciente na próxima consulta, isso e aquilo. Quando eu vou sentar e estudar, eu sento só. Só que é o seguinte, eu vou fazer aquilo ali sozinho. Eu vou estudar ali naquele momento eu sozinho. Só que é o seguinte, não é porque eu esteja só ali naquele momento que eu tenha que me sentir isolado, solitário, sozinho, ficar deprimido ou triste com a situação. Mas isso depende da profissão, Jean. Sim, depende da profissão. Só que, no seu caso, você só vai sentir sozinho se você quiser. Pronto, se o dia tem 24 horas, dos 24 horas tu tirar 18 para edição, qual o tempo que tu tirou para ti? Nenhum.
Porque eu vou ter que, um momento, deitar. Eu vou ter que dormir. Sim, você vai ter que dormir. Você Me tem dois filhos. Sobra 2 filhos. Me sobram 4 horas, então eu estou exausto. Você não vai ter tempo para sua família. Então, assim, você não está sabendo administrar O tempo. o tempo. Pronto. Se você trabalhasse em qualquer outra função, pronto. Um tratorista, vamos lá, um tratorista. Um tratorista, ele trabalha sozinho. Entre aspas, ele trabalha sozinho. Ele não opera sozinho o trator? Sim. Ele tá operando ali o trator ou a colhedeira de cana ou o que for. Ele tá operando sozinho. Ele tá ali dentro da cabine só. Mas o cara tem envolvimento, ele não vai passar mais de 8 horas por dia ali trabalhando. Amanheceu, ele vai trabalhar. Até o final da tarde ele está trabalhando. Mas a Sim. minha profissão, eu trabalho pela madrugada, Jean. Sim. Entendeu? Mas Então isso me prejudica Mas você muito. Mas você tem que saber administrar seu dia. Você não tá sabendo administrar seu dia. Pronto. Edita durante o dia. Tira um tempo. Ou senão você faz o seguinte. Já que você gosta, você acha melhor trabalhar à noite porque o silêncio lhe deixa mais calmo, o que você faz? Durante o dia eu vou tirar 2 horazinhas, vou brincar com meus filhos, vou conversar com minha família, vou fazer alguma coisa. Porque, independente do horário, você está administrando seu dia. Certo. Então, assim, tem que dormir de 6 a 8 horas, no mínimo, de 6 horas de sono, no mínimo. No máximo 8. O que é que o cérebro libera, Jean, que traz benefício? Eu vi alguém falando na internet que quando você dorme a partir das 10 horas, o cérebro ele libera dopamina, não sei se é dopamina, não me recordo exatamente. Ô, rapaz, tá na ponta da língua. Ele libera um determinado hormônio que faz o seu coração vai bater bem mais tempo, certo? Quando eu digo bater mais tempo, você vai ver mais anos ou mais dias, né? E quando você costuma a dormir depois da meia-noite, mesmo que você durma aquelas 6 ou 8 horas ali, mas nunca vai ser como você dormir antes das 11 horas do dia. E era algo bem interessante, gente. Tinha lógica, realmente tinha lógica. É porque assim, Léo, eu me esqueci o nome, mas vamos lá. Quando você, pronto, eu acordo, vamos dizer, 6 horas da manhã. Tem lógica eu acordar de 6 e dormir de meia-noite, 2 horas? Não tem, porque meu corpo ele ficou cansado demais. Vai chegar um determinado horário que meu corpo ele vai pedir descanso. Então aí eu passo 4, 5 horas depois que meu corpo pede aquele descanso. Existe uma coisa, pronto, a gente vai dormir por quê? Porque a gente dorme. Ah, porque eu tô cansado? Não, porque o meu corpo necessita dormir. Ele precisa daquela pausa. Da mesma forma, pronto, independente de, pronto, a câmera aqui. Se ela não tiver ligada na energia ou ela não tiver uma bateria, ela tem as horas que ela vai aguentar. Sim. Sim. Isso representa a gente. Representa a gente. Em qual sentido? No sentido que eu preciso descansar. Da mesma forma que a câmera precisa. Vai chegar um momento. Pronto. O celular da gente, ele fica a bateria 100%. Vai chegar uma hora que ele vai zerar. Ele vai pedir o quê? Ele vai pedir carga. Carga novamente. É como se ele tivesse com sono e ele quer dormir. Aí ele vai, carrega 100% e a gente tira do carregador. Quando a gente tira do carregador, a gente começa a usar. Começa a usar. É tão tal que se você chegar pro celular, quando ele está com uma carga inferior a 30%, o celular ele já começa o desempenho dele diminuir. Eu não sei se você prestou atenção nisso. Sim, sim. O desempenho do celular ele diminui. Da mesma forma, é o nosso corpo. Por quê? Se nossa mente ela não estiver bem, ela não descansar, não tiver aquele repouso, aquele relaxamento, você não vai entregar o seu trabalho da forma que deveria entregar. Apesar que a perfeição, ela não existe. Existem trabalhos bem feitos, bem trabalhados, da forma que é para ser. A gente enxerga como perfeição, só que a perfeição literalmente não vai existir. Por quê? Sempre vai existir alguma pessoa que vai colocar um erro ali. Olha, isso poderia ser de tal forma. Mas bem elaborado, Jean. Entendi. Ô, Jean, tu entendes? Considerações finais, pouco mais de 1 hora de conversa. Eu espero que tu tenha gostado do... Gostei sim. Eu queria... Ô, Jean, tu trabalha numa clínica aqui em Mamanguape. Isso.
Quer falar o nome da clínica que você trabalha? A clínica é Espaço Evoluir Mamanguape. Ela fica ali na rua da Correio, quase em frente à casa da Tapiocaria, na rua da Boa Nova. Aquele espaço ali do lado da Crobis. Da Crobis, né? Do lado da Crobis, não tem errada não. É Rede Farma, é? Não. Tem a Rede Farma, né? De esquina, aí tem umas lojinhas, mas o Espaço Evoluir, ele é do lado da Crobis. Do lado, como referência a esses pontos que eu conheço. Pronto. Eu vou pedir para tu deixar tuas redes sociais e fazer as considerações finais também, Jean. Pessoal, eu vou olhar aqui que às vezes eu esqueço como é que o meu Pode filar à vontade, viu, Jean? Pronto. Meu Instagram é psicanalista Jean, com 2 N's. Pessoal, eu sempre posto dicas como você identificar alguma patologia. Sempre estou conversando no Instagram, sempre que dá, eu interajo com vocês no Instagram. Amo essa interação que eu tenho ali no Instagram com o público, com meus pacientes que me seguem também. Eu amo essa interação. Eu amo o poder de alguma maneira estar ajudando ali, naquele momento. Eu sei que não é do dia para a noite, porque quando a gente fala em terapia, a gente fala em processo. Quando a gente fala em processo, muita gente, ela não entende. Eu vou para terapia, eu vou ficar bem. Não, é um processo. Eu sempre digo nos meus pacientes, é duro o que eu vou falar aqui, mas a vida é um processo lento e doloroso. Em qual sentido? A terapia ou análise, independente se for análise ou terapia, qual a diferença? A terapia ela é mais curta, é um tempo mais curto, é 1 ano, 2 anos, 3 anos por ali. A análise já está dizendo, é a análise da sua vida inteira, já está falando por si só. Ela é um processo, ela tem uma caída. Vai ter um momento que você vai, tá bem, vai ter um momento que você vai cair. Tipo, eu vou pra terapia e vou ficar triste. Vai chegar um momento que aquilo vai te machucar. Por que vai te machucar? Freud fala o seguinte, a gente precisa falar para ser curado. A cura vem pela fala. Então, se eu não vou falar, eu não vou ser curado. Entre aspas, porque não existe cura. Não existe cura para patologia, para doença mental, não existe. Igual qualquer outra doença que tem. A gente vai tratar ali, a gente vai amenizar, digamos assim. A gente vai dar uma amenizada e você vai conseguir lidar com a sociedade. Melhor, né? Vai ter uma qualidade de vida melhor. Se você ficou com dúvidas, você quer buscar algo ali naquele momento, você quer enxergar, começar a ver a vida de outra forma, faz o seguinte, vai lá no meu Instagram, vai lá na minha bio, tem o meu link do WhatsApp, clica lá e marca a tua consulta, que eu tô te esperando. Jean, desde já recebo o meu muito obrigado por ter participado aqui do podcast Bora Conversar, por ter aceitado o convite. E olhando aqui para a câmera, quero agradecer aos nossos patrocinadores, a Edvânia, terapia holística, acredito que seja isso, e a Manu Paiva, pela maquiagem. Peço que o pessoal se inscreva no canal aqui do YouTube Bora Conversar e sigam também o Instagram do Bora Conversar, que é Bora Conversar PDC Oficial. Jean, muito obrigado pela tua presença, desejo sucesso. Peço ao pessoal que procurem o Dr. Jean Carlos para consultas, realmente isso é muito positivo e confesso que eu aprendi, Jean, aprendi muito contigo. É isso aí, tem mais alguma coisa a falar, Jean? Por hoje é só. Então tá bem. Pessoal, fiquem todos com Deus, um forte abraço e até o próximo podcast. E aí, bora conversar? Até mais. O fundo musical acabou. Tinha. Coloca aí a música. Coloca aí. Tá aí, coloca aí, só pra...